Olá pessoal, boa noite. Mais um episódio do Zcast aqui. Tô aqui com o Marcos Boa noite. e o meu nome é Gabriel e vamos entrevistar hoje nossa amiga Andriele Codrigeri. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, mano. Tá, pessoal, a gente vai falar sobre... Meu Deus do céu, cara. Os impactos ambientais e históricos da economia madeireira. Isso mesmo, vamos tentar, né? Vamos tentar. Né? Andriele, quando escutar falar em economia madeireira, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Exploração, desmatamento, trabalho de serrarias, são as primeiras coisas que vêm à minha cabeça nesse momento. Tá. Andriele, temos outras perguntas para vocês aqui, várias na verdade. Tem a segunda pergunta aqui. Você poderia nos dar um pouco de contexto histórico sobre como se deu a extração de madeira aqui na região? Ah, legal. Imagino que vocês já tenham tido contato com a história da formação da Chapecó, né? Então, a nossa colonização ela começa a partir de 1917, oficialmente, né? Então, é a partir da chegada das empresas colonizadoras aqui na região, principalmente a que colonizou a nossa cidade, que é a colonizadora Bertazzi, que começa a influência da vinda de novos moradores, imigrantes italianos, poloneses e outras alemães, né, de outras descendências, Sim. para habitar a nossa região. E a partir daí é que começa também junto à exploração madeireira. Por quê? Quando os colonos chegam aqui, eles se deparam com o quê? Com uma mata densa. Eles precisavam retirar a madeira para construir suas casas, para começar o seu trabalho ali, e naquela visão de trabalho que eles já traziam de outros espaços. Sim. Muitas colonizadoras, elas instalam na nossa região, trazem para a nossa região também serrarias, madeireiras, que vão começar a ampliar essa exploração madeireira aqui e na região. É interessante pensar que muitas vezes os lotes, as áreas de terra eram vendidas para os colonos oriundos do Rio Grande do Sul, principalmente, mas eles não detinham nem o direito de explorar a madeira que estava em cima do seu lote. Então, a própria colonizadora já detinha esse direito. Então, eles trabalhavam, muitas vezes era o próprio colono que retirava essa madeira, mas quem vendia, quem ficava com os lucros eram as colonizadoras, as serrarias, que detinham esse direito da exploração. Então, vai um pouquinho por esse lado. Acaba que era bastante descontrolado mesmo, né? Tipo, que nem tu explicou ali, a terra poderia ser minha, mas poderia chegar o Marcos com a serraria dele, no caso. Eu acho que é madeireira, serraria. E tomar tudo. Exatamente. Mais ou menos isso. Após a criação da lei de terras e tudo mais, essa regulamentação, isso não passa muito a acontecer de ser tomadas terras. Sim. O que acontecia muito era que as pessoas que aqui já viviam, então os povos originários, os grupos indígenas que habitavam aqui há muito tempo, os grupos de caboclos que viviam aqui, eram esses os grupos que eram mais prejudicados diretamente, porque eles não detinham, né, um documento que comprovasse que a terra era deles. Apesar de muitas vezes, né, na maioria das vezes, os seus familiares estarem aqui pela nossa região já há gerações e gerações. Então, quando chega a colonizadora com um documento dizendo que aquela terra era deles, muitos caboclos, muitos indígenas, eles acabam indo para outros lugares, de certa forma sendo expulsos muitas vezes, né? Deixando suas terras para ir para outros lugares, porque eles não tinham a mesma relação que os camponeses, que os colonos que estavam chegando aqui com a terra, como um bem privado, uma coisa assim. Os indígenas e os caboclos tinham uma visão um pouquinho diferente, uma relação com a terra diferente. Que também deve ter sido bem difícil para eles. Eu tô vivendo meu dia normal aqui e ao redor aqui tudo é minha casa, vamos se dizer, e daí chega um estranho e leva tudo. Exatamente. Então, com certeza não foi um período fácil, né? Exatamente, foi um período bem triste, olhando por um lado. Tem mais uma perguntinha. Como a extração de madeira influenciou o desenvolvimento econômico da região? Trabalho, comércio, crescimento das cidades e tal. Tá. Perfeito. Então, retomando. A economia baseada na extração da madeira, ela foi uma das primeiras a se desenvolver aqui na nossa região, né? Sim.
com a chegada desses colonos. Então, ela teve um impacto e ainda tem um impacto muito grande dentro da nossa realidade. Em questão de economia, foi um dos primeiros trabalhos que se existia, né? Precisava, né, se limpar aquelas áreas de terras para começar os cultivos, para começar a criar o gado, né, de uma forma mais fechada e tudo Sim. mais. Então, isso começava a impactar. E precisava vender para algum lugar, né? Precisava vir dinheiro de algum lugar também para sustentar quem Pra ia fluir, né? para fluir o que acontecia aqui, exatamente. Então, ela foi, com certeza, sim, na minha visão, o primeiro movimento econômico forte aqui da nossa região e que impacta até os dias atuais, porque a gente tem aí a chegada de grandes empresas também com o Sim. passar dos anos, tudo, né, decorrente a essa exploração também. Novo shopping, essas coisas. Sim, Dá pra se contar. dá para se interligar. Tipo, tá um pouquinho mais distante o começo da exploração madeireira com a chegada dos novos shoppings, está. Tá. Mas a gente consegue fazer uma ligação aí, porque eles É começou lá na década É de que eu digo 20. mais nos dias atuais, que nem você falou, né? Exatamente. Virou um comércio que tá até hoje indo. Tá só crescendo, né? Tá só A gente- crescendo. Só que nem tu disse ali, tá crescendo o comércio, mas tem muita gente que só tá desmatando, né? E Exatamente. daí- Por nada. E os caras tá indo até um dia que talvez um dia não tenha mais. Isso que é negativo da história, né? Exatamente, isso aí é um grande problema, que é essa falta de consciência da população, mas também com destaque para as grandes indústrias, porque nós, população comum, digamos assim, que explora a natureza, temos um impacto grande e relevante sim, mas as nossas agroindústrias da região aí contribuem imensamente, né? Então imagina, para uma empresa que trabalha aí com suínos, por exemplo, né? Sem citar diretamente nomes. Mas, para eles manter o trabalho diário, quanta madeira será que eles não precisam utilizar? Né? Quanta Exato. água? Né? Então, o impacto causado pelas grandes indústrias que estão aqui na nossa região também causa um impacto gigantesco. Pois é. Quantidade que não dá nem pra pensar. Não dá, assim. Acho que Mas acaba que é uma quantidade muito gastada, vamos se dizer, mas também acaba que vira uma economia muito grande aqui na nossa cidade, né? sim. É tipo um pilar de sustentação, vamos se dizer. Sim, com certeza. Hoje aqui, se tirar as agroindústrias da nossa região, com o que a Acabou. gente sobrevive? Tem Né? que se virar nos 30, né? Exatamente. Vamos ter outras pequenas empresas, outras regiões, mas o foco principal desde a década de 50 aí é a agroindústria, né? 40, 50. Quando está não terminando, mas diminuindo a extração madeireira, começa a expandir outras áreas, né? Que é a agroindústria, Nunca vai por exemplo. parar. Não, vai parar. não. Aí a gente tem que pensar, né? Até que ponto a gente pode explorar e não deixar terminar, porque se uma hora terminar, nós, seres humanos, vamos parar aonde? Certo. Eu ia falar coisa, mas não vamos estar aqui, né, pá? Provavelmente não. Tá. Já ouviu falar sobre conhecer relatos dos balseiros aqui do Rio Uruguai? Qual foi a importância deles nos processos da economia da madeireira? Já sim. Inclusive, eu trabalho em um centro de memória, que vocês não sei se já conheceram, mas se não conheceram, fica o convite aí já para vocês, para o público que está Claro. ouvindo também, Sim. que é o CEOM, que é o Centro de Memórias do Oeste de Santa Catarina. E hoje lá a gente tem muitas fotos que representam esse momento das balsas, dos balseiros, muitos registros, depoimentos orais. Lembranças, né? Lembranças, exatamente, que trazem essas memórias dos balseiros à tona. Então, meu bisavô foi balseiro, então eu descobri há pouco tempo isso. Então, toda a região aqui, acho que quase todo mundo tem uma relação com essa história, ou seja, diretamente, por um familiar ter sido balseiro ou não, ou alguma lembrança. Mas os balseiros em si, eles foram peças fundamentais aí nesse período que não existiam estradas de rodagem, não existiam tantos caminhões aqui para nossa região para escoar essa madeira. Então, Era tudo no braço, às vezes. Ou carroça, essas coisas. exatamente, tudo no braço. Então, era retirada a madeira da floresta, mas tinha que se transportar. E se transportava como? Sem contar que não existiam estradas de rodagem no início. Lá na década de 20, 30, 40, que foram assim, o auge da extração madeireira aqui. Era mata fechada, né? Era Exatamente. Uma coisa que eu tenho curiosidade desses balseiros ali
é que ali pra levar pra água já é um mistério. E como é que os caras faziam a madeira rodar água abaixo, rio abaixo? Os caras Olha, ficavam em cima ali puxando, como é que será que era? olha só. Para madeira descer até os pontos de venda aqui em Uruguaiana e tudo mais, eles precisavam do famoso ponto de balsa. Vocês já ouviram falar? Não. O que é o ponto de balsa? Era um momento onde que o rio Uruguai tinha uma grande cheia, então ele subia o nível dele, daí níveis variados, mas ele estava numa grande cheia, uma enchente, e aí sim era permitir, chegava ao ponto de descer com as balsas. Poderia acontecer uma enchente, 2 no ano, né, isso era muito variado, e podia subir 5, 6 metros de altura, o nível do rio. E isso que permitia a descida com as balsas. Como é que as balsas eram feitas? Elas, com as madeiras ainda roliças, elas eram acopladas uma do lado da outra, amarradas no início com cipós. Só anos mais tarde vem o arame galvanizado, né? Que Sei. vai ser amarrado um do lado do outro. Isso, assim, elas eram gigantescas, com mais de 150 toras. Assim, tem vários relatos de tamanhos diferenciados também. Então, elas eram amarradas e deixadas ali na barranca do rio, presas, né, na barranca e tal. Quando o nível do rio subia, e chegava no famoso ponto de balsa, aí as pessoas, né, os balseiros em si, que também tinham as suas divisões entre eles, lá de trabalho, prático, peão e tudo mais, eles soltavam a balsa. Detalhe, vocês acham que dava para controlar a descida da balsa Não. facilmente? Não, Não tem Não. como, não né? tem como. Imaginem, né? Velocidade da água e É, o peso da. Não tem como. correnteza e o Exatamente. peso não tem, né? Então, inicialmente, não tinha, assim, algo que controlasse, né? Se estoura uma balsa no meio do rio, Não tem o que era, fazer, né? Só deixar aí. na grande maioria das vezes, Então, tipo assim, ali os balseiros, no caso, eles escolhiam os dias, então, tipo, se não Não era todo chovesse, dia, né? exatamente. Se não chovesse, se não tivesse enchente, não ia ter como. não tinha E, como tipo, descer. e se ficasse um mês sem chover, só tá o estoque lá pronto, né, no caso. Exatamente. Então, Então, era. Normalmente, pelos registros que eu encontrei até o momento, nas leituras, aconteciam de 1 a 2 enchentes no ano. Então, não muito mais que isso. Então, às vezes era o ano todo trabalhado, preparando a madeira, para somente depois, em algum momento. E é isso, não tinha uma data, não tinha um mês Era a exatamente. qualquer hora. E tinha que estar pronto. e não Tinha que tinha, estar preparado. não tinha meteorologista pra ver, né? Não ia ter, tá vindo chuva, não. Eles, É, com certeza, eles tinham outros Tinha algum método, mecanismos. né? Exatamente. Eles, é, o conhecimento oral, passado de pai para pai, né? é. Vai fazendo com que eles conheçam alguns sinais. Deve ser um instinto, né, que foi criado ali entre eles, né? Também, exatamente. E Então, quando não chovia assim, eles, tipo, desenvolveram algum outro jeito, assim, de transportar madeira? até meados da década de 60, era lá, dá para se dizer que quase só pelas balsas que descia as madeiras. É a partir aí de meados de 60 que começa a chegar as primeiras frotas de caminhão para nossa região, que tem aí as primeiras estradas de rodagem que vão interligar nós do Grande Oeste até a capital. Então, os primeiros anos era quase que exclusivamente via balsas, a venda da madeira. Ah, então era, tipo, praticamente só um meio ali, então. E, tipo assim, ali no meio dos transportes ali e tal, tem bastante relato de acidentes, é, com algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram Alguma assim. tragédia que aconteceu. Olha, eu já ouvi falar de muitos relatos, assim, de que anoitecia e não amanhecia em cima da balsa, que era um mistério. Provavelmente foi fazer algum concerto e caiu no rio e imagina a Não escuridão que volta, né? era, Você foi. não tinha como ver, às vezes poderia morrer afogado ali. É. Mas assim, o que eu percebo muito nos relatos dos balseiros é uma relação de companheirismo muito forte. Então, assim, tinha todos os perigos e tudo mais. A gente sabe que tem aí, e era uma profissão muito arriscada, né? Sim. E também não era tão lucrativa, né? Assim, Sim. tem esse lado também. Mas, assim, a gente tem muitos relatos, principalmente, assim, de na descida, as pessoas que moravam próximas ao rio, irem para o alto,
para pontos específicos, assim, para ver as balsas passar. Então, a gente tem muitas canções em cima disso. Há relatos de casamentos também que aconteceram por esse troca de olhar, essa troca Sim, de sim. uma conversa rápida, né? Não dá para dizer nenhuma conversa, mas é de um oi de longe. Então, que começaram aí nesse processo. Mas, assim, muitos relatos específicos de acidentes, tem de balsas que estouraram, que se perdeu muita madeira, enfim, algumas tragédias, com certeza, mas Sim. mais ou menos nesse sentido. E ali sobre a exploração deles ali, tinha alguma fiscalização, alguma polícia, assim, vamos dizer, que ficava ali no meio para pegar no pé ou era livre o acesso, assim? Olha, até onde eu me recordo nesse momento, o início da exploração madeireira que não tinha muito controle. Tanto que as regulamentações, as leis de desmatamento e tudo mais, elas chegam um pouco mais tarde para a nossa região. Não vou recordar agora o ano, mas um dos primeiros movimentos é o Instituto Nacional do Pinho, e ele vem ali mais tarde, com o início desse processo de extração da madeira. E pela década de 40, se não me foge muito a memória, assim. Uhum. Mas no início não tinha uma grande fiscalização. Sim. Tanto que, né, a exploração foi tão desenfreada que muitas espécies acabaram sendo extintas. É meio que tudo a esmo, né? Era Exatamente. indo Sim, por ir. E isso foi uma das maiores marcas que isso deixou, né? Essa foi a principal consequência, né? A extinção de várias espécies e meio que acabou ali com o ecossistema, vamos se dizer, né? exatamente. Nesse momento aí, então, com essa exploração desenfreada, que vai, né, degradar, matar muitos animais, vai mudar totalmente o ecossistema. E depois a gente ainda tem os agravantes, que é a inclusão de espécies não nativas da região, né, como Sim. eucalipto, né, e outras que estão presentes até hoje na nossa paisagem, mas que não são nativas daqui. Que vão aí, em alguns momentos, até se tornar uma espécie de praga para nossa região, né? Que acabou com a. Falando nesse negócio de desmatamento, o que que tu acha que isso vai mudar nas vidas dos animais, o clima, essas coisas, etc. Olha, difícil responder essa, porque a gente muda para eles mais ou menos um pouco que muda pra gente, né? A gente começa a sentir muito mais calor, então a umidade do ar muda, começam as enchentes, como a gente teve aí no último ano, começa a mudar todo esse ecossistema, a alimentação começa a ficar mais precária e acaba tendo aí a extinção de animais, Sim. de plantas nativas. E o ecossistema em si vai mudando e a gente vai sentindo principalmente essas mudanças. Até mesmo, às vezes, de alguma árvore, né? Sei que não tem muito a ver, mas tipo, algum ninho de algum animalzinho, esquilinho. Claro, vai acabar É um exemplo. Vai madeira abaixo, né? Com certeza, Querendo ou não. eles vão acabar morrendo nesse processo. Passarinho. Exatamente. E aos poucos vai fazendo com que essas espécies se reduzam e cheguem à E extinção ou quase à extinção. uma hora acaba daí. Depois ficam se perguntando, né? Uma redução grande ali das espécies, né? Exatamente. A gente tem registros aí não vou saber de citar um específico, mas de animais Eu que não pensei existem no, mais. eu pensei no agora, seria o lobo-guará também, né? Seria um exemplo disso, né? Seria. Que acabou meio que acabou ali, a quantidade que tinha um monte ali, agora reduziu bastante. Então, Exatamente, é porque raro ver hoje em dia, né? que foi tão impactado, tão alterado o espaço que ele vivia, que ele, né, além de ir sendo muito caçado muitas vezes, né, Sim. nesse sentido ele também foi indo para outros locais, né, fugindo realmente. E acaba que mudou o habitat dele, né? Antes era aqui ao redor, agora ele tá lá vamos se dizer, lá pra região do Paraná agora, né? A espécie dele, mais avistamentos deles, assim. Sim, sim, exatamente. E falando também em desmatamento de novo, você acha que, tipo, afeta o solo ou a água, assim, por exemplo? Com certeza, afeta e muito, né? É como se fosse, né, arrancar um pedaço aqui, né? Exatamente. Imagine assim, nos nossos morros aqui, que quase não tem mais árvores ali que seguram ali. Sim. Quando dá uma chuva muito forte, o que acontece? Deslizamento? Deslizamentos. Então, se tivesse uma floresta ali bem consolidada, provavelmente isso seria mais difícil de acontecer. A falta de uma floresta mais consistente, mais densa e tudo mais, próximos às nascentes da água, das nossas águas, também faz com que os nossos recursos hídricos diminuam. Então, tudo impacta.
Não, a exploração desenfreada vai impactar de qualquer forma, Ela assim. acaba com o ciclo ali, né? Com o equilíbrio que já tá ali. Vai Exatamente. desequilibrar e vai acontecer alguma tragédia, né? Bem isso. Vai alterar todo o ciclo, né? Todo o sistema. Sim. É, é, agora pensando na gente, como consumidores, né? Será que também temos uma parcela de responsabilidade nisso? O que cada pessoa poderia fazer no dia a dia para ajudar, assim? Com certeza. Como consumidores, a gente tem muita responsabilidade com isso, né? Sim. Porque quanto mais a gente consome, mais matéria-prima, mais recurso natural é explorado para suprir as nossas necessidades, né? Necessidades que nem sempre são necessidades, essa que é a É, verdade, né? Porque muitas vezes a gente acaba consumindo por nada. por nada, só pelo fato de consumir. Então, se nós, seres humanos no geral, né, também fôssemos um pouco mais conscientes quanto ao consumo, a exploração, né, acabaria reduzindo um pouco, impactando menos aí. E o que a gente pode fazer é colocar a mão na consciência, tentar, né, pensar, e o que eu posso fazer? Algum outro jeito, alguma outra maneira, com alguma outra coisa, não sei, né? Exatamente, às vezes buscar uma empresa que está preocupada com essas ações do meio ambiente, que trabalha aí com uma matéria-prima renovável. Então, são pequenas ações que a gente pode colocar no dia a dia. É fácil? Não, nem um pouco. Porque a gente está muitas vezes no automático aí, Só vai indo. só vai indo, vai consumindo e nem para pensar. Aí quando acontecem aí grandes enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, daí impacta, a gente se apavora e tudo mais. Mas passa aquele período ali, a gente volta à nossa rotina e às vezes acaba esquecendo. E continua. E continua explorando. Quando der de novo, deu e ó. Exatamente. É um ciclo. Você acredita que ainda hoje existem reflexos dessa época da economia madeireira no cotidiano da população local? Sim, ainda existe. Porque se a gente Uhum. for conversar, além das memórias, é claro, né, ali desse processo de colonização, de exploração, a nossa paisagem da região toda do Grande Oeste aqui, ela foi modificada através dessa exploração. Então, hoje a gente tem uma paisagem urbana no lugar de uma paisagem que era florestal, por exemplo. Então, esses são impactos marcantes que deixam aí. Então, a gente Na tua visão, por que é importante preservar e valorizar essa memória de economia para as futuras gerações? Ótima pergunta. Eu acho muito importante porque, sim, é através dessas memórias que a gente vai minimamente entender como foi, né, o passado. A gente vai conhecer a nossa própria história, né, que nos antecedeu. E a história da economia a madeireira também é importante porque vai fazer com que a gente entenda aí como é que foi todo esse processo para a gente chegar Sim. até o momento que a gente está hoje. Hoje a gente é considerada, dentro de Santa Catarina, né, e em muitos outros lugares, é uma economia fortíssima na área da indústria. Mas até chegar à indústria aqui, a gente precisa saber o que aconteceu antes, o que veio antes. E aí, através desses registros, dos relatos, da memória oral, entre outros, das fotos, entre os jornais, enfim, que a gente consegue preservar um pouquinho dessa memória. Sim. Então é isso, então, para encerrar, o Marcos vai dar as últimas palavrinhas dele aqui. Muito obrigado por você, né, vir aqui, do seu tempo, mesmo acontecendo alguns imprevistos, mas muito obrigado. E é isso. E com certeza, com isso que a gente falou hoje, a gente vai passar à frente. Sim. Vai passar adiante. Que bom ouvir isso, gente. Eu que agradeço o convite imensamente de vocês. Foi um prazer estar aqui, um desafio também, e parabenizar vocês e a toda a equipe que está por trás aí pelo belíssimo projeto, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.